Bolsonaro tem 5 dias para recorrer de condenação no STF. E você vai ver também. Governo lança programa para famílias de baixa renda reformarem a casa. Motorista atropela assaltantes com carro blindado no Rio de Janeiro. Estados Unidos bombardeia um barco perto da América do Sul. E ainda, Flamengo e Racing abrem as semifinais da Copa Libertadores no Maracanã. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. O STF publicou hoje a decisão da primeira turma que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus que fazem parte do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Agora a defesa tem até segunda-feira para recorrer. Com a publicação da decisão da primeira turma do STF sobre o núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos 7 aliados terão até a próxima segunda-feira para apresentar seus recursos à corte. Agora, os advogados vão se voltar sobre o conteúdo da decisão colegiada. O posicionamento da turma vai ter um papel fundamental na definição dos caminhos possíveis para tentar reverter o resultado. Quando há condenação, a legislação permite a apresentação de 2 tipos de recursos: os embargos de declaração e os embargos de infringentes. No caso deste último, são aceitos se houver pelo menos 2 votos pela absolvição, o que não aconteceu no julgamento desse caso. Os 2 pedidos necessitam que as defesas analisem detalhadamente os votos apresentados pelos ministros, que vão constar no documento que expressa a decisão colegiada dos magistrados. E a partir deste material, os advogados poderão colher os argumentos para questionar as conclusões da turma. O recurso não muda o resultado definido pelos ministros, mas dependendo da tese construída, pode ter um efeito modificador para tentar mudar, por exemplo, o tamanho da pena ou reconhecer situações que podem extinguir a pena. O cumprimento da decisão só começa quando todos os recursos se esgotarem. E o governo lançou o programa Reforma Casa Brasil, que vai conceder crédito para reformas de casas para a família de todas as faixas de renda. O programa começa a valer a partir do dia 3 de novembro. O programa Reforma Casa Brasil vai disponibilizar 40 bilhões de reais para reformas de casas para famílias de todas as faixas de renda. As condições do crédito e os juros vão depender dos ganhos mensais de cada família. O programa oferecerá 2 modalidades principais de financiamento para famílias com renda de até R$ 9.600 mensais. O financiamento deve ser a partir de R$ 5.000, com prazo de pagamento de até 60 meses. Já para famílias com renda acima de R$ 9.600, as condições serão definidas pela Caixa. O financiamento vai ter valor mínimo de R$ 30 mil e o prazo de pagamento de até 180 meses, com taxas variando conforme o valor do crédito. As taxas de juros variam conforme a faixa de renda da família. Faixa 1, com renda até R$ 3.200. Os juros a partir de 1,17% ao mês. Já para a faixa 2, com renda entre R$ 3.200 e R$ 9.600. Os juros serão de 1,95% ao mês. Acima de R$ 9.600 de renda, os juros ficam entre 1,33% e 1,95% ao mês e financiamento de até 50% do valor de avaliação do imóvel, limitado ao teto do Sistema Financeiro de Habitação, de R$ 2.250.000. Os recursos podem ser usados para a compra de materiais de construção,
pagamento de mão de obra, contratação de serviços técnicos, como elaboração de projeto ou acompanhamento de obra. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez. E a partir de 1º de janeiro de 2026, mudam as regras para os ciclomotores circularem em todo o Brasil. Vamos conferir. A venda de ciclomotores eletrônicos aumentou em 32% no Brasil nos primeiros 8 meses deste ano. Em São Paulo, o crescimento foi de 72%. Esse aumento explosivo virou um problema que preocupa as grandes cidades brasileiras. Mas os condutores de ciclomotores têm até o fim deste ano para se adequar às novas regras de trânsito. Os ciclomotores são veículos de 2 ou 3 rodas eletrônicos ou a combustão com até 4.000 watts de potência e com velocidade que não passa de 50 km por hora. Muito práticos, esses veículos ajudam a aliviar o trânsito, a diminuir a poluição e são importantes para trabalhos e mobilidade de muita gente. Mas quando desobedecem às regras de trânsito e o bom senso, a situação vira uma bagunça perigosa. Por conta disso, no ano que vem as regras vão mudar, especialmente em capitais de grande movimento, como o Rio e em São Paulo, onde ciclovias e ciclofaixas e até calçadas ganham companhia que vão muito além das bikes. A partir de 1º de janeiro de 2026, a expectativa é de uma nova ordem nas ruas, avenidas, ciclovias e ciclofaixas. O capacete, a habilitação categoria A ou ACC e a placa serão obrigatórios para ciclomotores e seus condutores. Com a fiscalização, então, terá mais facilidade para apreender e multar quem desobedecer o Código Brasileiro de Trânsito. E no Rio de Janeiro, uma mulher que estava em um carro blindado atropelou 2 criminosos que tentaram assaltá-la. Vamos ver a história com o Anderson Nascimento. Os bandidos que tentaram assaltar uma motorista na noite da última terça-feira no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, ficaram prensados sob o carro da vítima e um canteiro de plantas na calçada da rua Lopes Quintas. O veículo era blindado e a mulher o jogou contra uma das motos envolvidas no ataque. Os criminosos atropelados foram algemados ainda debaixo do carro. Bombeiros foram acionados e usaram um macaco hidráulico para retirar os ladrões. Eles foram atendidos sob custódia no Hospital Municipal Miguel Couto, receberam alta e foram levados para a 15ª Delegacia de Polícia da Gávea. De acordo com a vítima, a abordagem foi feita por 3 homens. Um deles conseguiu fugir. De acordo com informações da polícia, os presos são da comunidade Largo da Cancela, que fica em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada e a moto derrubada, que estava com a placa adulterada, foi apreendida. E veja a seguir, Estados Unidos bombardeiam um barco perto da América do Sul. E ainda, Flamengo e Racing abrem as semifinais da Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. O projeto contra o crime organizado já foi concluído pelo Ministério da Justiça. Uma das medidas prevê o aumento da pena de prisão para quem fizer parte de facções ou milícias. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já concluiu o projeto para ser entregue ao governo. A proposta da lei antifacção endurece as penas contra organizações criminosas. O projeto aumenta a pena de quem integra, promove ou financia esses grupos, passando de 3 a 8 anos para 5 a 10 anos de prisão.
O texto também cria organização criminosa qualificada, com pena de 8 a 15 anos, quando houver domínio territorial ou controle de atividades econômicas por violência ou ameaça, mirando principalmente as milícias. Esse crime será considerado hediondo, sem direito à fiança, indulto ou anistia. O projeto permite ainda intervenção judicial em empresas usadas pelo crime organizado, com a nomeação de um gestor externo. A medida surge após a operação da Polícia Federal e do Ministério Público contra a lavagem de dinheiro do PCC. Os Estados Unidos bombardearam pela primeira vez um barco que navegava perto da costa da América do Sul. A embarcação carregava drogas e foi alvo do primeiro bombardeio fora do Caribe. As Forças Armadas dos Estados Unidos bombardearam pela primeira vez um barco perto da América do Sul, no Oceano Pacífico. O presidente Donald Trump iniciou uma ofensiva para deter o tráfico de drogas e, por isso, vem bombardeando embarcações. Até o momento, somam 7 ataques, principalmente na região do Caribe, e esse foi o primeiro no Pacífico. Essas ações militares estão acontecendo há um pouco mais de um mês e a operação está gerando uma grande tensão entre os Estados Unidos, a Venezuela e a Colômbia, países que constituem o Caribe. O secretário de Guerra dos Estados Unidos declarou que 2 pessoas morreram neste último bombardeio e que o barco pertencia a uma organização terrorista e que estava navegando em uma rota marcada pelo tráfico internacional de drogas. Especialistas questionam os métodos de Trump, especialmente porque os ataques estão sendo feitos pelas Forças Armadas e não pela Guarda Costeira. Essa operação no Caribe já deixou 32 mortos e até o momento não foi detalhada a quantidade de drogas apreendidas, nem quais evidências mostravam que os barcos tinham entorpecentes. O presidente Donald Trump está interessado em se encontrar com Lula. A reunião pode acontecer durante a cúpula na Malásia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está interessado em se encontrar com o presidente Lula e esse encontro pode acontecer na Malásia na próxima semana, segundo autoridades da Casa Branca para a agência de notícias Reuters. A proposta do encontro presidencial em uma cúpula do país asiático foi feita pelo governo brasileiro no começo do mês. Segundo autoridades brasileiras, a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que acontece a partir do dia 26 de outubro, seria um local neutro para as negociações, em vez da Casa Branca ou de Brasília. Auxiliares de Lula afirmam que há disposição tanto do governo brasileiro quanto do americano para que a reunião presencial aconteça no evento e que isso só depende de um alinhamento de agendas. Se de fato ocorrer, essa será a primeira reunião formal presencial entre Lula e Trump desde o início da crise do tarifaço. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar com uma notícia quente, né? Agora há pouco nós tivemos os sorteios de mandos da Copa do Brasil. Então, conta pra gente como ficou, Bruno. Isso mesmo, Kleber. Uma ótima noite a você e também a todos que nos assistem. As semifinais da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro e Vasco e Fluminense tiveram seus mandos sorteados hoje, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Os jogos acontecerão após o final do Campeonato Brasileiro, em dezembro, entre os dias 10 e 14. Com o sorteio, o Cruzeiro vai receber o Corinthians em casa no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, com a volta sendo do mando do Corinthians, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Do outro lado da chave, o Vasco encara o Fluminense como mandante, ainda com o estádio a definir no Rio de Janeiro, com a volta sendo do mando do Fluminense, no estádio do Maracanã, também no Rio de Janeiro. O sorteio da grande final com datas base de 17 e 21 de dezembro também já foi feito. Então quem passar de Corinthians e Cruzeiro fará o primeiro jogo da final em casa. Quem passar entre Vasco e Fluminense terá a vantagem de decidir o título no seu estádio. Também no Rio de Janeiro, então bastante sorte aí os cariocas. E agora mudando de campeonato para falar de Libertadores, que está com a sua sede da final ameaçada. Isso porque os protestos estão acontecendo na capital peruana, onde está previsto para acontecer a decisão. O panorama
panorama bem parecido com o de 2019. Faltando pouco menos de um mês para a final da Libertadores, a cidade de Lima, no Peru, declarou 30 dias de emergência por conta de protestos contra a violência na capital peruana. O anúncio foi feito pelo presidente do país, José Herri, para conter a onda de criminalidade na cidade. A medida serve como resposta aos protestos que pedem por ações contra a violência na capital. O ato tem efeito de 30 dias e termina dias antes da final da Copa Libertadores, que acontecerá no dia 29 de novembro no Estádio Monumental de Lima, onde já aconteceu a final da Libertadores de 2019, primeira edição que teve final única, com Flamengo campeão em cima do River Plate. Naquele mesmo ano, a Conmebol precisou alterar a sede da final, que estava prevista para Santiago, no Chile, e foi remarcada para Lima, no Peru, semanas antes, por conta de protestos que aconteciam na capital chilena. E falando ainda sobre Libertadores, porque o Flamengo encara hoje o Racing às 21h30 no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal. E a torcida rubro-negra promete uma linda festa para ajudar o time a garantir uma vantagem para o jogo da volta, que acontece na Argentina na semana que vem. Flamengo e Racing, duas equipes com um sonho em comum, chegar à final da Copa Libertadores. A partida de ida acontece hoje no Maracanã e promete ser muito disputada, como é o retrospecto do confronto, sendo 6 vitórias do time brasileiro, 6 empates e 5 vitórias dos argentinos. Depois de uma fase de grupos irregular, o Flamengo despachou o Internacional nas oitavas de final com autoridade, mas teve problemas nas quartas, diante do Estudiantes. Apesar de vencer em casa, o rubro-negro perdeu fora e garantiu a classificação nos pênaltis com Rossi como herói. Já o Racing passou em primeiro no grupo E, com 13 pontos, e teve a terceira melhor campanha no geral. No mata-mata, passou por Peñarol e Vélez. Nos últimos 5 jogos, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Apesar da euforia do jogo, os pendurados vêm tirando o sono dos treinadores, principalmente dos visitantes, que contam com 4 jogadores pendurados, em especial seu principal goleador, Adrian Martínez. Pelo lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz conta apenas com um jogador pendurado, Guilherme Varela. E a torcida rubro-negra promete estar em peso no Maracanã. Porém, os argentinos também devem marcar presença, e um torcedor específico chamou a atenção. Com apenas R$270 no bolso, uma rifa e um sonho de ver o time de perto. Ele saiu da Argentina e conseguiu chegar ao Rio de Janeiro, após 13 dias somente pedindo caronas na estrada. Um gesto de paixão que vai além das 4 linhas. Bom, Kleber, por hoje é só. Eu fico por aqui. Até a próxima e até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.